Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar aí na nossa sequência de vídeos sobre puberdade precoce. Agora nós estamos no vídeo 3 de 4, falando sobre puberdade precoce central e periférica, como diferenciar uma da outra. Lembrando sempre que essa discussão vai ser baseada em casos clínicos e sempre voltada para o pediatra geral. Então vamos ao nosso primeiro caso. Então, nós temos um menino de 8 anos de idade que está em consulta de rotina. O enfoque da consulta de hoje foi o tratamento de asma do paciente. Ele não possui nenhum outro antecedente relevante além da asma, nunca internou, teve cirurgia prévia, não tem alergias e ele está em uso de beclometasona inalatória na dose de 200 microgramas por dia. No exame clínico foi notado um aumento do volume testicular, compatível com 5 ml de acordo com o orquidômetro. Não tem pilificação, a pressão arterial está normal para a idade e ele tem mantido estatura e IMC no Z-score 0 ao longo do último ano. E aí a dúvida é, o que eu tenho para esse paciente? O que eu devo lembrar é que o primeiro marco puberal de um menino é um aumento do volume testicular. E, diferente da menina, que quando tem o primeiro marco puberal, que é a telarca, vem acompanhado do aumento da velocidade de crescimento, o menino não começa a acelerar o crescimento no G2. Ele começa a acelerar o crescimento apenas no G3. Ou seja, ter apenas esse achado isolado, em sendo um menino, eu tenho que sim pensar na possibilidade de puberdade precoce. Eu vou chamar de puberdade precoce central ou puberdade precoce verdadeira quando eu tenho aquela puberdade precoce que ela depende do GNRH. E aí ela vem da ativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal. Então vai acontecer mais cedo, mas vão ser as mesmas características e na mesma ordem do esperado numa puberdade normal. E eu vou considerar como puberdade precoce periférica ou chamado de precocidade periférica, aquilo que é independente do GNRH. E aí vai ser baseado na produção de esteroides sexuais pelas gônadas ou pelas adrenais. Aqui é um ponto importante, é porque vocês vão ver que vários lugares já não usam mais o termo puberdade precoce periférica, mas sim precocidade ou precocidade periférica. E por que tem essa diferenciação? Porque, teoricamente, se não vem do eixo hipotálamo-hipófise, eu não deveria chamar aquilo de puberdade, porque puberdade é toda a manifestação clínica que é decorrente às alterações hormonais do eixo hipotálamo-hipófise. Então, se eu tenho uma coisa periférica que está alterando a parte sexual, eu não deveria chamar aquilo de puberdade precoce. Por isso que eu coloquei ali como puberdade precoce verdadeira, puberdade precoce central, e a periférica como precocidade. Tá? É mais para vocês entenderem a nomenclatura, não vai mudar tanto do ponto de vista de abordagem. Então, quando eu considero uma puberdade precoce central, a causa mais comum para os meninos é neurogênica, por anormalidades congênitas ou adquiridas do sistema nervoso central. Por exemplo, um adenoma de hipófise, alguma coisa assim. É essa a nossa maior preocupação, ainda mais em um menino. E pode ser idiopática, ou seja, eu tenho uma puberdade precoce central e aquilo não necessariamente significa alguma patologia. 80 a 90% dos casos nas meninas é idiopático, mas os meninos é de 25 a 60, ou seja, existe uma causa maior nos meninos de puberdades patológicas, quando a gente fala de puberdade precoce. E existe associação com algumas variantes genéticas que determinam essa puberdade mais precocemente. Isso vai estar associado, então, com aumento de gônadas e aceleração de velocidade de crescimento, tudo que ocorre na puberdade normal. Uma das coisas que ajuda a gente a entender se aquilo tem uma característica genética ou familiar é tentar associar a puberdade dos pais. Eu já tinha citado em vídeos anteriores que a melhor forma de tentar associar a puberdade prévia de uma menina, por exemplo, da mãe, é perguntar em que idade ela entrou na menarca, que em geral dos marcos puberais é o mais marcante. E aí, se eu tenho uma menarca com uma certa idade, eu subtraio 2 anos para tentar intuir quando que ela entrou na telarca, ou seja, quando que ela entrou na puberdade. Ou seja, vai me chamar atenção para uma mãe se ela teve a menarca abaixo de 10 anos de idade. Porque como o intervalo entre telarca e menarca é de 2 anos e meio, se ela teve a menarca antes dos 10,
certamente ela teve a telarca antes dos 8, ou seja, ela também teve uma puberdade precoce. Dos meninos, se for possível, perguntar para o pai quando que ele teve o estirão de crescimento. O estirão abaixo de 12 anos também vai chamar atenção, mas esse é mais difícil da gente ter certeza desse valor. A história clínica, então eu tenho que ir atrás de possíveis fontes exógenas de esteroides, se de repente não está usando anticoncepcional que eu não devia, cremes de estrógeno, gel de testosterona, se teve alguma exposição química ambiental, se tem sintomas do sistema nervoso central, que aí pode indicar uma patologia do sistema nervoso levando a isso, então se tem cefaleia intensa, se tem alteração visual, que alterações de hipófise acabam comprometendo a parte visual, se tem antecedentes de doenças associadas à puberdade precoce. Tumor do sistema nervoso, meningite, trauma do sistema nervoso, se já teve alguma história de fazer radioterapia no sistema nervoso, encefalopatia hipóxico-isquêmica, neurofibromatose, tudo que possa alterar a parte da hipófise. No exame clínico, nas meninas, o que eu vou encontrar é aumento das mamas, maturação da auréola e muco vaginal. Nos meninos, mudança de voz, acne, pelos faciais, e em ambos vai ter aceleração da velocidade de crescimento. Ou seja, são as características sexuais associadas à alteração de estatura. Quando tem isso junto, é um forte indicativo de uma puberdade precoce central. Única exceção que eu devo lembrar é se eu tiver uma puberdade precoce central associada a um hipotireoidismo grave. Isso muitas vezes vai comprometer a parte do crescimento de estatura. Eu vou ter as outras coisas, mas não a parte de estatura. Por que que o hipotireoidismo grave pode ser uma causa de puberdade precoce central? Porque aí, se eu tenho hipotireoidismo grave, eu começo a estimular a hipófise a produzir mais TSH. E aí o que vai acontecer é que isso vai estimular, muitas vezes, se eu estou com um T4 livre muito suprimido, a produzir os outros hormônios da hipófise. E isso acaba levando a uma puberdade precoce. Na investigação laboratorial, eu vou ver tanto a parte de idade óssea, de maturação, que vai estar avançada em relação à idade cronológica, quanto a parte hormonal, principalmente os níveis de LH e FSH. E aí, se for menina, dosar estradiol, e se for menino, dosar testosterona. Mas essa investigação eu vou falar com mais profundidade mais adiante. Segundo caso clínico, nós temos um menino de 7 anos de idade que está em consulta de rotina, sem queixas. A família deseja apenas atestado para a prática de educação física, pois ele recentemente foi promovido no time de basquete da escola. Não possui nenhum antecedente relevante, não tem internação ou cirurgia prévia, não tem alergia, não faz uso de nenhuma medicação contínua. Ao exame clínico notado volume testicular inferior a 3 ml bilateral, mas com aumento do pênis em comprimento e espessura. Pilificação no estágio P3. E a estatura no Z-score mais 3, ou seja, ele está bem alto mesmo, sendo que era mais 1 na consulta anterior. O que chama atenção nesse caso? Eu tenho aumento da estatura, eu tenho modificação peniana, eu tenho aceleração do crescimento, eu tenho pilificação, mas só que eu tenho testículo ainda de pré-púbere. Ou seja, eu tenho várias marcas da puberdade, mas só que elas estão meio bagunçadas, vamos dizer assim, estão meio fora de ordem. Lembrar da primeira aula que eu falei lá, que a puberdade nos interessa a idade no início, e aqui está muito precoce, nos interessa a sequência, e essa sequência que está bagunçada. Eu tenho aumento de pênis sem ter aumento de testículo. E nos interessa o ritmo, o intervalo que isso está acontecendo. Que aí muitas vezes só o acompanhamento nas consultas que vai fazer com que eu determine. Tá? O que eu tenho que suspeitar numa situação dessa? Ah, e aí um detalhe. Pai com 1,65, mãe com 1,54. Ou seja, os pais não são tão altos assim para eu pensar que esse mais 3 é o potencial esperado dele ou qualquer coisa assim. O que nós vamos estar aqui? Uma puberdade precoce periférica, ou uma precocidade. Como ela é independente do eixo, o início, a sequência e o ritmo de evolução dessa puberdade é completamente imprevisível. Por isso que dá essa ideia dessa puberdade meio bagunçada. Inclusive, ela pode ser isosexual, ou seja, eu tenho as características compatíveis com o sexo daquele paciente, ou contrasexual. Por exemplo,
uma menina tendo aumento de musculatura, aumento de pilificação, tendo caracteres contrários à característica dela, ao sexo dela, ao gênero dela. Então, isso muitas vezes vai acabar acontecendo, ter essa bagunça, vamos dizer assim, em relação à puberdade. E aí, baseado nisso, eu vou pensar que ela é de origem periférica e não central. E, muitas vezes, o LH e o FSH estão suprimidos, porque o estímulo não vem da hipófise, vem de outra fonte. Causas principais: excesso de secreção de hormônios sexuais, estrogênios ou androgênios, nas gônadas ou nas glândulas adrenais. Fontes exógenas, eu tenho que sempre lembrar disso, se esse paciente não está exposto a algo que esteja levando isso. Produção ectópica de gonadotrofina de algum tumor de células germinativas, por exemplo, são coisas principais de causas de puberdade precoce periférica. Então, alguns exemplos em meninas. Muitas vezes, o que eu vou ter? Se eu tenho cistos ovarianos lá, ele pode ter desenvolvimento de mama seguido de episódio de sangramento vaginal. E por que isso vai acontecer? Porque eu tenho uma produção aumentada de estrogênio para esse cisto, mas só que aí, de repente, esse cisto rompe e eu tenho a supressão desse estrogênio, eu tenho retirada abrupta, a criança acaba tendo um sangramento menstrual que não deveria ter. E aí a questão que importa é o ritmo. Mesmo que esteja dentro da idade adequada, eu não tenho como ter telarca e menarca logo na sequência. Eu tenho um intervalo longo entre um e outro. E aí eu vou pensar em causas periféricas. Em tumores ovarianos, por exemplo, eu posso ter tumores de células da granulosa, e isso muitas vezes vai levar a uma puberdade precoce isosexual, com as características esperadas para a menina, ou eu posso ter das células de Sertoli e de Leydig, ou gonadoblastoma, que vai ter produção contrasexual, porque produz androgênio. Então, é uma menina se virilizando. Nos meninos, alguns exemplos. Eu posso ter tumor de célula germinativa. E aí, o que vai acontecer? Aumento de pênis e pilificação sem aumento de testículo, que foi o caso clínico que eu mostrei anteriormente. Então, por exemplo, aquela situação que eu mostrei desse menino de 7 anos é muito favorável a um tumor de células germinativas. Por que isso? Porque essas células ativam o LH nas células de Leydig, produzindo testosterona, e não tem maturação dos elementos testiculares tubulares, porque esses dependem do FSH. Então, eu tenho as características do LH sem as características do FSH. Eu posso ter tumor de células de Leydig, e aí vai ter aumento do pênis e da pilificação, com testículos muitas vezes assimétricos, porque o tumor está ali no testículo. Então, de repente, um testículo que é acometido pelo tumor cresce e o outro não. Né? E aí eu vou ter aumento do pênis e da pilificação pela testosterona, e a assimetria do testículo é devido ao tumor. E eu posso ter, em meninos e meninas, causas como o hipotireoidismo grave, que é o que eu tinha citado, que as altas concentrações de TSH estimulariam o FSH, e aí nas meninas eu vou ter estímulo de mama, galactorreia, sangramento vaginal recorrente, e nos meninos, aumento do testículo prematuro. E causas adrenais, por exemplo, que nas meninas podem ter tumores secretores de estrógeno e vão levar à feminilização, seja da menina ou do menino, aí tanto faz, ou tumores produtores de andrógeno que vão levar à virilização, seja da menina ou do menino. E, como eu já tinha dito, lembrar sempre de investigar causas exógenas. Então, se eu tenho uma puberdade precoce e eu estou em dúvida se ela é central ou periférica, como é que eu vou fazer a investigação? Quem que eu tenho que avaliar? Primeira coisa, meninos abaixo de 9 e meninas abaixo de 8, embora eu já coloquei naquele primeiro vídeo que a gente tem que ponderar entre 7 e 8 anos, porque a chance entre 7 e 8 anos de ser apenas uma variação da normalidade é muito grande. E aí eu tenho que tentar determinar se essa causa é central ou se ela é periférica. E aí, como é que eu avalio isso? Avaliando a sequência, o tempo entre os eventos e a velocidade de evolução, que é aquilo que eu falei, de início, sequência e ritmo, para ver se está de acordo com a puberdade central ou não. Se eu tenho excesso de androgênios ou de estrogênios. E aí eu tenho que ver se eu tenho características isossexuais ou contrassexuais. Se eu tiver uma puberdade precoce com características contrassexuais,
isso já exclui causa central. Eu já tenho certeza que eu estou frente a uma puberdade precoce periférica, também conhecida como precocidade. E aí o que eu tenho que ver é se o evento é isolado, por exemplo, uma telarca precoce isolada, uma adrenarca precoce isolada, que isso tende a ser benigno e a minha conduta vai ser um segmento clínico rigoroso, ou se eu tenho achados associados ou evolutivos, que aí isso tende a pensar numa doença já levando à puberdade precoce. E aí eu vou avaliar a idade óssea, vou avaliar LH, FSH, estradiol, testosterona, e aí eu vou ter uma ideia do que está acontecendo. O LH, inclusive, é um excelente marcador de puberdade precoce, porque se eu tenho um LH baixo, dificilmente eu tenho uma puberdade precoce central. Ou eu tenho uma precocidade, ou eu tenho aquilo que chama de uma variante puberal benigna, que eu vou falar disso no próximo vídeo. Como, por exemplo, uma telarca precoce isolada, que isso a gente até já discutiu. Se eu tenho LH superior a 0,3 nanounidades por ml, aí certamente ou eu estou frente a uma puberdade precoce central progressiva, ou, lembrando do que a gente já discutiu antes, aquilo que chama de mini puberdade na infância. Então, se eu tiver isso abaixo de 2 anos de idade, não dá para valorizar tanto. Outros exames laboratoriais. Então, posso pensar em pedir TSH avaliando a possibilidade de hipotireoidismo grave, dosar DEA se eu tiver pubarca associada, que eu posso ter uma adrenarca precoce, dosar HCG, que alguns tumores em meninos aumentam a produção de HCG, isso estimula as células de Leydig e vai funcionar como tumor germinativo, que eu dei o exemplo, então isso eu também tenho que levar em consideração, e aí eu vou pensar em causas mais periféricas. Exame de imagem, ressonância magnética de crânio. Ela é obrigatória quando eu estiver pensando em puberdade precoce central em qualquer menino com puberdade central abaixo de 9 anos. Das meninas se discute na literatura se eu deveria fazer essa imagem em toda menina abaixo de 8 anos de idade com puberdade central ou se eu deveria reservar por abaixo de 6 anos. Existe uma corrente na literatura atual para ser mais, vamos dizer assim, flexível com aquelas meninas entre 6 e 8 anos, mesmo quando tem uma puberdade precoce central verdadeira. Lógico que o medo disso é comer bola de um tumor do sistema nervoso, que não é impossível, mas como eu já disse antes, é muito mais comum no menino que na menina, e na menina entre 6 e 8 anos é muito raro, é muito mais comum abaixo de 6 anos. Mas só que o detalhe, é muito raro, mas não é impossível entre 6 e 8 anos. Por isso que eu coloco aí na menina como corte de 6 a 8 para ponderar caso a caso. Ultrassonografia ou tomografia de abdômen. Eu vou pensar principalmente quando eu estiver pensando num tumor de adrenal. Então, quando tiver sinais de virilização, de um DEA muito elevado, aí eu vou ter que fazer algum exame de imagem desse. Ultrassonografia pélvica. Qualquer menina que tenha puberdade precoce, seja ela central ou periférica, para eu ver tamanho de ovário, tamanho de útero, se tem algum cisto de ovário, se tem alguma massa, se tem algum tumor, vai ser obrigatório na menina com puberdade precoce, seja de causa central ou periférica. E ultrassom testicular em todo menino com puberdade precoce periférica. Na central não faz sentido, mas no caso clínico que eu dei aí, que era sugestivo de periférica, tenho que fazer, porque pode ser um tumor testicular levando aqui. E aí, a investigação e abordagem subsequente, o que vem depois, sai da nossa alçada, vai para o endocrinologista. O que a gente tem que saber, então, em suma? Reconhecer quando está alterado, reconhecer se isso é central ou periférico e pedir os exames iniciais. Depois disso, a gente tem que caminhar para o endocrinologista. Lógico que é importante a gente saber essa investigação inicial, porque o que acontece? Essa criança passa, no primeiro momento, pelo pediatra geral. Aquele primeiro caso que eu coloquei é para assustar mesmo, mas é que é perigoso isso. Um menino de 7 anos que só tem aumento de volume testicular, não tem mais nada. Ele tem indicação de ressonância do sistema nervoso. Por quê? Porque ele pode sim estar frente a uma puberdade precoce. Né? Ou esse menino de 7 anos está crescendo um monte. A família fica muito feliz que o filho está crescendo rápido e não traz isso como queixa. A gente que tem que ir atrás ativamente. Então a gente tem que saber reconhecer e fazer os exames iniciais.
e aí muitas vezes ter que encaminhar para o endócrino para ele pedir, a gente demora mais tempo, fica mais tempo, por exemplo, de um tumor não diagnosticado. Então a gente tem que conseguir acelerar esse processo ao máximo que a gente puder. Bom, era isso que eu tinha a dizer. O próximo vídeo é mais curtinho, são apenas algumas variações benignas de puberdade que a gente tem que saber reconhecer, e eu espero vocês lá. Lembrando sempre para vocês se inscreverem no nosso canal e ativarem a notificação para saberem de novos vídeos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.